Olá, querido amigo, olá, querido irmão, que prazer estar aqui com você, viu? Eu preciso dizer obrigado, porque você aceitou o desafio de nós estudarmos novamente esse livro tão significativo e importante. Esse livro ele tem transformado vidas ao redor do mundo. É quase como se Jesus pudesse dizer para mim e para você qual comportamento poderia nos ajudar a ter uma vida feliz nos últimos dias. E é por isso que nós estamos aqui, para conversar, tá bom? Isso aqui é a conversa. O dia de hoje nós separamos para consagração, para jejum, para oração. Você sabe, os últimos dias que nós temos vivido não têm sido fáceis, né? É bem provável que alguém perto da sua família ou alguém da sua família nos últimos dias tenha lutado contra esse vírus que tem tocado toda uma geração ao redor do mundo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para você, mas ontem à noite eu recebi a notícia que alguém muito querido da minha família descansou no Senhor. Então, para momentos exigentes, para dias exigentes, você e eu precisamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor. Buscar força naquele que é o dono do poder. Buscar esperança naquele que falou esperança para mim e para você através da cruz. E é por isso que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pela sua escolha, eu louvo a Deus porque provavelmente você está na sua casa agora, bem perto aí tem uma Bíblia, não é verdade? Perto de você está a sua família, está alguém que se ama muito, ou se não está perto, quem sabe você tem o poder de contactar agora, pode chamar agora para participar com você. Nesse momento, eu queria lembrar a vocês algumas palavras, alguns textos referentes ao capítulo 10 do livro que nós estamos estudando, o livro Caminho a Cristo, e o capítulo 10 é o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus. Você sabe que o conhecimento, ele é poder, né? Você já ouviu falar isso? Conhecimento é poder. Tem muita gente hoje, no tempo que a gente vive, que está, olha, fazendo muito dinheiro, está tendo muito sucesso financeiro, por quê? Porque ele tem algum tipo de conhecimento específico que outras pessoas não têm. Aí sabe o que acontece? Ele aparece lá num story, ele aparece num videozinho do seu Facebook, e ele diz assim, quer saber como é que faz isso? Arrasta para cima. Você já viu essa? Já viu essa propaganda? Conhecimento. Ele está vendendo algo que você não vai tocar, ele está vendendo algo que você vai saber, né? E conhecimento, então, é poder. Mas veja que nós estamos num período de tempo onde o conhecimento se tornou democrático. O que isso quer dizer? Que você e eu podemos ter acesso a conhecimentos que no passado eles eram estritos, eles eram específicos para um determinado grupo de pessoas. Quer ver um exemplo? No período em que ninguém tinha smartphone, você sabe disso, eu sou ainda dessa geração, eu não sou tão velho assim, mas o meu primeiro celular eu só tive aos 14 anos de idade, olha, um celular de teclinha assim. E hoje você vê claramente crianças aí com o celular na mão, apesar de eu não recomendar, né? Você vê criancinha que já tem o próprio celular. O conhecimento está na palma da mão. Então o exemplo que eu posso te dar é o seguinte. Na sala de aula do passado, não havia nenhum tipo de recurso que você pudesse confirmar aquilo que o professor estava falando. Você tinha que acreditar no que ele estava falando. Ele leu um livro, ele fez um curso lá da disciplina dele, você tinha que acreditar no que ele estava falando. E quando ele pedia para que você fizesse uma pesquisa, quais eram os recursos que você usava? Biblioteca. Você ia para a biblioteca da escola, da cidade, você dava um jeito, você pegava uma revista, fazia os recortes, mas hoje é impressionante, ainda mais que nós estamos vivendo em aulas online, aulas remotas, quando o professor está falando, o aluno já deu um Google. E você sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, o professor tem a graduação, quando ele dá um Google, sai uma tese de mestrado. É isso mesmo. Então o conhecimento ele é democrático. Qualquer um que queira e tenha um pouquinho mais de engajamento, consegue saber de muitas coisas durante esse período que nós estamos vivendo. Mas eu preciso alertar você de uma coisa. A democracia do conhecimento trouxe também conhecimentos que não valem para nada. Tem muito conhecimentos aí, amigo, que você pode pegar um pedaço de papel, amassar e jogar fora. Hoje, nós queremos conversar sobre o capítulo 10, que fala sobre o conhecimento de Deus. Você parou para pensar que mesmo o conhecimento tendo sido democratizado, o conhecimento de Deus tem diminuído a cada dia mais? Nós estamos sendo encantados por novas literaturas, vídeos, conceitos, teorias, e levanta-se um movimento que muitas vezes não tem se agarrado na pessoa de Jesus Cristo. E se eu dissesse para você que a falta de esperança que o mundo vive hoje, muitas das vezes está ligado à falta do conhecimento de Deus? Você sabe que o livro Caminho a Cristo, no capítulo 10 que estamos estudando, ele tem uma frase fantástica, e talvez você e eu precisamos voltar um pouquinho para elas. Ele diz assim, o nosso Salvador, ele enriquecia os seus preciosos ensinos com coisas da natureza. Você já ouviu isso? Já leu isso? Olha o que está dizendo. As árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, toda a natureza
refletia sobre o poder de Cristo. Você e eu vivemos aqui numa região privilegiada sobre natureza. Você e eu temos a oportunidade de sair, de caminhar e ver a forma com que Deus criou para mim e para você. Certa vez eu estava num acampamento e alguém abriu um cacau para mim. Eu não sou do norte, então foi a primeira vez que eu vi um cacau aberto. Aí depois abriu a fruta do cupuaçu, com um cheiro maravilhoso do cupuaçu. Eu disse, que região fantástica. Amigo, o primeiro conselho que eu preciso dar para você acerca do capítulo 10 é: desfrute um pouquinho mais do que a natureza de Deus quer comunicar a você. Passeie com a tua família, veja como é que os pássaros cantam e não se preocupe com o dia da manhã, assim como você tem se preocupado. Olhe o decorrer ao seu redor e você vai perceber que Cristo Jesus tem falado com você mais do que você pensa. A segunda forma de nós conhecermos a Deus é a palavra dele. É isso mesmo. Ele escreveu um manual de vida, um manual de comportamento, ele deu um mapa para você, a Bíblia. Eu quero dizer para você que o capítulo 10 tem uma frase, uma das mais fantásticas que você já deve ter ouvido. Ele diz assim, nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Deus está em todos os lugares, todo o tempo. Ele conhece você e conhece a mim. Como conhecê-lo melhor? Estudo da palavra. Nós dissemos que a natureza expressa o caráter de Cristo e a palavra, é óbvio, ela fala do Senhor Jesus. Eu quero terminar esse pensamento contigo lendo um dos trechos sobre a Bíblia, e diz assim, ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser inteiramente transformados e renovados à sua imagem e à sua pureza. Isso está no capítulo 10 do livro Caminho a Cristo. Teremos fome e sede de nos tornar iguais àquele a quem adoramos. Quanto mais os nossos pensamentos estiverem centralizados em Cristo, mais falaremos dele para os outros e mais o representaremos perante o mundo. Eu fecho agora aqui a minha Bíblia e fecho o meu momento com você, dizendo que você e eu precisamos ser mais parecidos com ele, na paciência, na resiliência, na esperança. E para fazermos isso, nós precisamos conhecer mais dele, através da natureza e através do estudo da palavra. Eu quero nesse momento convidar você a orar, mas é uma oração específica. Nós vamos orar nesse momento por aquelas pessoas que em algum momento da sua história perderam o caminho, se desviaram dele. Essas pessoas estão afastadas, mas elas conhecem da verdade. Onde você está, você pode fechar os teus olhos e talvez pensar em alguém que você conhece e que precisa retornar para a casa do Pai. Vamos orar comigo? Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela decisão de consagração do dia de hoje. Nesse momento nós queremos entregar nas tuas mãos pessoas que já caminharam com o Senhor, pessoas que já aceitaram a tua verdade, mas que por alguma razão estão afastadas dos teus caminhos. Nós percebemos que o conhecimento do Senhor pode transformar a nossa vida, nos deixar mais parecido com o Senhor e talvez reverter aquilo que o pecado fez com a gente no Jardim do Éden. E é por isso que nesse momento nós intercedemos por cada pessoa que se afastou do seu caminho. Que o Senhor as busque, que o Senhor converse com elas nesse momento e as traga de volta. Nos dê um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ok? Nesse momento, então, eu gostaria de convidar você para cantar comigo, cantar com a gente, o hino de número 157. Esse hino, ele fala como o Espírito Santo pode ajudar você a conhecer mais do Senhor Jesus. Desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder.
encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça pra testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Como preparar seus alunos para o batismo? Anuncie 2 datas e crie expectativa e desejo pelo batismo. Conte o testemunho de alguém da classe que decidiu se batizar. Faça apelos nas classes bíblicas e também nos lares. Esclareça possíveis dúvidas, isto gera convicção. Visite os lares de todo aluno que manifestar o desejo de ser batizado. Confirme a decisão e ajude a resolver qualquer problema que impeça o batismo. Preencha a ficha batismal junto com o pastor. Explique os detalhes da cerimônia batismal com antecedência. Confirme com o pastor o dia, hora e local da cerimônia. Entregue o convite para o candidato distribuir aos seus amigos e familiares. Participe de um pequeno grupo com o interessado. Mas não esqueça, após a cerimônia batismal, o seu trabalho não acaba. Não abandone a pessoa que foi discipulada com tanto esforço. Motive este novo discípulo a se dedicar à salvação de outras pessoas. Promova o envolvimento desta pessoa com outros membros e atividades da igreja. Com o apoio e influência dela, tente evangelizar os familiares e amigos que ela tem. Lembre-se que todo recém-converso precisa se sentir parte da família de fé. As unidades de ação da escola sabatina e pequenos grupos são uma excelente maneira de envolver novos discípulos na igreja.